Olá, na aula de hoje entendemos como sendo importante destacarmos a Primeira Guerra Mundial, o primeiro grande evento da história da humanidade no século XX, que vai desencadear a história contemporânea do mundo moderno, digamos assim. A Primeira Guerra Mundial ela pode ser entendida ainda como resquícios do século XIX. E por que eu estou dizendo isso? Alguns fatores que antecedem a esse conflito, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, podem ser buscados ainda como sendo gerados no século XIX. E aí nós podemos citar três fatores como sendo importantes: o imperialismo, como sendo uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo que foi marcante, principalmente na partilha da África e da Ásia, como já foi dito no século XIX, o nacionalismo, um movimento que ganhou força, especialmente com as unificações da Itália e da Alemanha, e o acirramento das tensões internacionais, ou seja, as nações internacionais, devido a esses dois problemas anteriores, digamos assim, começaram a bater de frente a alguns ideais que culminaram com a eclosão da Primeira Guerra. A aula de hoje nós vamos dividir em três momentos: as causas da Primeira Guerra Mundial, o conflito em si, como se passou a Primeira Guerra Mundial e as suas principais consequências. Primeiramente, em relação às causas, nós citamos três predominantemente já faladas: o imperialismo, onde algumas nações, após a partilha da África e da Ásia, conquistaram alguns territórios que foram importantes, foram fundamentais, digamos assim, para o crescimento econômico de suas nações. Exemplo, Inglaterra e França. Ao contrário, o ponto revés disso tudo se dá exatamente com a Alemanha e a Itália, que, por terem se unificado tardiamente, não obtiveram êxito na partilha da África e da Ásia. Logo, tentarão armar suas nações ou aumentar suas forças bélicas no sentido de tomar força, provocando a Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo ele é importante por quê? Porque o nacionalismo ele representa bem a questão territorial balcânica. Existia um interesse do Império Austro-Húngaro em manter domínio daquele território. Por outro lado, aquele território formado por minorias étnicas queriam a sua independência e tinham na sua vontade o apoio da Rússia. Então, essa questão é importante para nós entendermos a formação das alianças militares que nós vamos tocar posteriormente na nossa aula. Portanto, observe, nós falamos do imperialismo do século XIX, falamos do nacionalismo. A terceira grande causa, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial é o acirramento das tensões internacionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você junta o anseio nacionalista ao imperialismo do século XIX, nós vamos ter aí, digamos assim, o surgimento do acirramento das tensões internacionais. As nações já começam a se desentender. Esse acirramento das tensões internacionais, que pode, digamos assim, ser caracterizado por dois motivos claros. Quais são eles? Primeiro, um período em que a Europa vai viver chamado de Belle Époque, ou Bela Época, um período em que a Europa vai viver sem guerras. E esse período vai ser comumente chamado por alguns autores, por alguns historiadores, de período de paz armada, que é um período dentro da história em que nós caracterizamos pela corrida armamentista. É aquele período em que nenhuma nação beligerante declara guerra a nenhuma nação beligerante. Porém, algumas nações, ou as grandes nações imperialistas, começam a se armar. Por isso, a paz armada, a corrida armamentista, é aquele período que antecede a Primeira Guerra Mundial. A corrida armamentista é aquele período em que a paz prevalece. Entretanto, as nações já começam a se preparar para algo que é inevitável: o conflito. E o conflito que vai ser representado na chamada Primeira Guerra Mundial. O segundo momento que nós destacamos aí no acirramento das tensões internacionais é a formação das alianças militares. Todos nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial foi marcada por dois blocos antagônicos. O primeiro bloco, chamado de Tríplice Aliança, e o segundo bloco, que nós vamos chamar de Tríplice Entente.